Boa tarde a todos. Dando seguimento então às nossas palestras do evento Numismática para Todos, agora teremos a apresentação da palestra Aloísio Magalhães, Numismática e Arte, realizada por Hilton Lúcio, que é hidrogeólogo formado pela Unesp de Rio Claro em 1995, membro de diversas entidades numismáticas, é sócio remido da SNB e representante do Brasil da American Numismatic Association. É palestrante internacional de numismática e autor, junto com Cláudio Marcos Angelini, do livro As Moedas Obsidionais Holandesas. Hilton. Obrigado, senhor. Pessoal, a última palestra que eu dei aconteceu um negócio inédito, que era a presença de um cachorro no auditório. Tá? Já vou sentar. Hoje vai ter uma outra coisa inédita que eu vou falar sentado. Tá? Deus é sábio, eu desloquei uma vértebra ontem, estou tomando relaxante muscular. Se eu ficasse em pé aqui uma hora, talvez eu tinha que sair daqui carregado. Então eu vou fazer a palestra sentado pela primeira vez na vida, e isso tem algum impacto na minha palestra, porque como eu sou italiano, eu falo com a mão assim e tal. Então eu espero não derrubar o microfone, tá? Enquanto eu estiver falando, ok? Muito obrigado. Agora, atendendo ao Oswaldo e a quem está nos ouvindo virtualmente, eu tenho que ir aqui para o Mike. Pessoal, em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito a organização do evento, o pessoal da Sociedade Numismática Brasileira, então, parabéns. Está direitinho o som aí, Oswaldo? Em segundo lugar, queria agradecer muito a presença de vocês. Eu sei que tem gente que deixou outras tarefas para estar aqui, então isso é um sinal de respeito muito grande. E eu sempre começo as minhas palestras conversando sobre uma coisa absolutamente aleatória para vocês ficarem confusos, né? Aí vocês vão prestar um pouco mais de atenção no que eu quero dizer. E eu queria começar essa palestra falando sobre uma entrevista do Phil Jackson, que foi o treinador do Chicago Bulls, um dos maiores times de basquetebol da história do basquetebol. E eles perguntaram, o repórter perguntou para o Phil Jackson por que o Michael Jordan era um cara espetacular dentro da quadra. Assim, o que fazia o Michael Jordan fazer as coisas que ele fazia, né? Se era uma questão de coordenação motora, se era uma questão de habilidade com a bola, se era uma questão de liderança do time. E ele deu uma resposta que é o que eu quero usar para convidar vocês para refletir sobre o que a gente vai falar hoje. Ele falou: olha, eu treinei centenas de jogadores. Centenas de jogadores. E o Michael Jordan era o cara de todos que eu treinei que estava mais presente dentro da quadra. Ele estava prestando atenção em tudo. No quanto que as pessoas estavam suando, no quanto que os jogadores do outro time estavam mancando. Então ele não estava ali para brincar, ele estava ali para prestar atenção no que ele estava fazendo. Tá? E o que nós estamos fazendo? Nós estamos aqui hoje no Museu Histórico Nacional falando de numismática. O título desse evento aqui é Numismática para Todos. Se vocês olharem na faixa, ali está escrito Numismática para Todos. E o que é numismática para todos? Numismática para todos nós, que somos entusiastas sobre o tema, ou sobre todo mundo que carrega dinheiro no bolso aqui no Brasil, que pode vir a ser um numismata? Então acho que quando a gente começa a discutir essas coisas, a gente tem que estar muito ciente de que nós não estamos tratando aqui da moeda 57B, da medalha 98A, nós estamos lidando com um dos instrumentos de difusão cultural mais importantes da história da humanidade, que é dinheiro. Tá? E dinheiro, gente, não é feito por máquinas. Dinheiro é feito por pessoas. Dinheiro é feito por artistas como a Érica, por gente que está lá na Casa da Moeda agora, imprimindo as coisas e vendo se a tinta está ok. E eu acho que a gente precisa olhar para essas pessoas com um pouco mais de carinho. Os numismatas precisam olhar para a história das coisas e não para as coisas em si. Eu não vejo problema nenhum em olhar para as coisas em si. Eu acho que isso é um exercício muito interessante e muito intelectual. Mas se a gente tirar essas coisas do contexto histórico onde elas foram produzidas, nossa leitura vai ser míope. Então o meu objetivo hoje aqui é mostrar para vocês como uma pessoa, como a história dessa pessoa vai convergir para o que ela fez na numismática. Tá? E não é a história de uma pessoa só. Eu peguei uma pessoa para conduzir a história, mas existem várias outras
sem as quais, sem o trabalho, sem das quais o trabalho não faria com que a gente estivesse aqui fora colecionando o que a gente está colecionando. Tá? Então, eu vou falar bastante desse senhor aqui, que é o Aloysio Magalhães. Essa aqui é uma foto dele numa exposição de arte em Washington em 1956. Né? E para vocês terem uma ideia, nessa altura do campeonato ele está com 29 anos, ele já está na terceira profissão dele. Tá? Ele se formou advogado em Recife, logo depois de se formar advogado ele virou artista de teatro e, ato contínuo, abriu uma editora de livros artísticos, de livros de pequeníssima tiragem, assim, 30, 50 exemplares, que são raríssimos de se obter hoje. Verdadeiras obras de arte feitas lá em Recife, que não era um grande polo de produção cultural no Brasil. Então esse cara levanta uma bandeira de produzir coisas do João Cabral de Melo Neto, coisas do Ariano Suassuna, dentro de uma gráfica. E isso vai ter repercussão no material que está lá fora. Tá? O que eu quero apresentar para vocês aqui hoje? Eu quero apresentar uma síntese, tá, gente? Se eu tivesse que discorrer sobre a obra artística e profissional do Aloysio Magalhães, a gente ia ficar aqui umas 6 horas. Então, vou fazer uma síntese. Eu quero capturar alguns elementos para mostrar para vocês como tudo isso converge para cédulas depois. E, por fim, eu faço algumas considerações pessoais e finais e abro o diálogo para vocês. Tá? Mas, colocando as coisas em ordem cronológica. O Aloysio vai para Paris em 1953 fazer um curso de museologia. Tá? Ele ganha uma bolsa de estudos do governo francês. Lá em Paris ele tem contato com muita gente especializada em gravuras. Né? Então ele volta para o Brasil, ele volta para Recife e começa a produzir esses livros que eu mencionei para vocês, que são você pegar obras literárias e transformar em projetos gráficos. Tá? Então isso aqui é o Nick Bobo, um poema do João Cabral de Melo Neto, que já vai criar aqui uma das primeiras coisas que eu preciso martelar na cabeça de vocês. O Aloysio gostava de cultura popular, ele era amigo pessoal do Ariano Suassuna, né? Então cultura para ele já estava martelando na cabeça ali desde a década de 50. O Aloysio, gente, decide se transformar num artista plástico e é extremamente bem sucedido. Né? Ele faz essa primeira exposição pan-americana de arte em Washington em 1956. Ele faz uma segunda exposição no MoMA, no Museu de Arte Moderna de Nova York. E o MoMA gosta tanto do trabalho dele que incorpora ao acervo uma obra dele. Tá? Então aqui tem um livro tombo de 1957 do museu, onde o museu adquire essa obra aí, que é o Agreste, de 1956. E, importante destacar, vocês vão entender isso à medida que a gente for conversando, ele é um cara muito bem sucedido no ramo artístico. Ele vende muito bem os quadros dele, ele consegue viver disso. Mas ele decide, por razões que a gente ainda vai ter que entender melhor, mudar de vida. Né? Então, eu queria mostrar para vocês alguma coisa do trabalho artístico dele. E, de novo, estou jogando umas sementinhas aqui para atrair vocês para minha Arapuca. Tá? Esse aqui é um dos primeiros trabalhos do Aloysio que eu conheço. É um grafite sobre Olinda, 1945. Tá? Ele vai retratar uma cidade histórica, né? Já está ali com a cabeça pensando em patrimônio histórico, de uma maneira completamente tradicional, vamos dizer assim. Né? E aí ele vai para o exterior e volta produzindo coisas assim. Esse já é um quadro desde a década de 50. Tá? E o que a gente começa a ver aqui nesse quadro? Guardem essa imagem do catavento, tá, gente? Mas a gente começa a ver algumas coisas assim que vão permear a obra dele como um todo, tipo espelhamento. Tá? Vocês veem que os losangos aí que formam o catavento, eles têm um certo grau de espelhamento. Né? E essa ida ao exterior do Aloysio Magalhães, eu acho que realmente mexe com a cabeça dele. Tá? Por que eu digo isso para vocês? Porque em 1956 ele vai retratar a Olinda assim. Tá? Aquela mesma Olinda que ele viu em 1945,
depois de passar algum tempo no exterior, ele volta para a tela e aí faz esse óleo aqui, que é uma desconstrução gráfica total do que ele estava fazendo antes. Então, alguma coisa aconteceu com ele lá no exterior, ele teve um clique, alguma coisa, que muda completamente a maneira de ele ver as coisas, né? Existem algumas teses que dizem que ele traz esse negócio do espelhamento das águas de Recife, né? Recife realmente é uma cidade que tem espelhos de água muito grandes, você vê muita reflexão de imagens, mas eu acho que o papel dessa estada do Aloysio no exterior é mais importante para definir o que ele vai ser como várias coisas aqui, não só como artista, lá para frente. Então, o que tem nessa imagem aqui, gente? Espelhamento. A gente tem um plano escuro aí dividindo as coisas entre coisas muito parecidas. Tá? Ainda não é um espelhamento franco, né? A gente não tá, as coisas não são simétricas, né? Mas as coisas começam a se compor de uma maneira muito mais geométrica do que do trabalho anterior de 1955. Tá? E aqui a assinatura dele com a data, né? 1956. Não contente em ser um artista extremamente bem-sucedido, o Aloysio vem para o Rio de Janeiro no começo da década de 60 e monta o que vai ser um dos maiores escritórios de design do Brasil. Tá? Inclusive a gente tem aqui na plateia o Joaquim, que foi sócio do Aloysio nesse escritório, uma pessoa com a qual eu tive a oportunidade de conversar essa semana por 1h40. Então, assim, obrigado demais, Joaquim. É difícil encontrar hoje gente que conversa 1h40 pelo telefone, né? Dos dois lados da história, né? Mas o Joaquim me deu muito insight de primeira mão, de coisas que ele viu o Aloysio fazendo, de decisões que o Aloysio tomou. Quando eu bati tudo aquilo no meu liquidificador de ideias, falei, agora algumas coisas fazem mais sentido. E, gente, aqui a gente começa a olhar para alguns dos reflexos que a gente vai ver muito óbvios na numismática, tá? Então, esse aqui, aqui tem uma série de logotipos que ele vai produzir, tá? Isso tudo mais ou menos década de 60, 62, 63, 65, eu não tenho a ordem cronológica de tudo, mas eu quero trazer alguns conceitos para vocês, tá? Então, vocês lembram daquele catavento anterior que ele fez lá na década de 50? Ele vai transformar isso numa coisa muito parecida para criar o logotipo do quarto centenário do Rio de Janeiro, tá? Esse que está acima aí, o CB, é um logotipo do Banco Comercial Brasileiro, né? Então é BCB, né? Então, em vez de ele representar o outro B, né, o B fica implícito aí num espelhamento escondido, vamos dizer assim, né? Mas esse é um logotipo do Banco Comercial do Brasil. Tem um logotipo muito interessante, que é o logotipo da Bienal de Arte de São Paulo, esse que está aqui no canto superior direito. E qual que é o jogo que o Aloysio está propondo aqui, gente? Ele está fazendo uma coisa em 3 dimensões dentro de um logotipo, que é uma coisa de 2 dimensões. Então ele joga com sombra, ele joga com perspectiva, e ele transforma isso que a gente está olhando ali como um sólido, mas que na verdade tem 2 dimensões só, tá? Ele não tem 3 dimensões, ele faz esse jogo. E aí a gente olha para o último logotipo, esse aqui é um logotipo do Banco do Estado de São Paulo, gente, onde ele vai pegar um conceito que ele vai trabalhar depois, que é criar efeitos óticos com linhas, né? Quando a gente olha, não sei se vocês estão vendo, que ele está um pouco baixo aqui, mas quando a gente olha para esse logotipo, ele me dá uma ideia de movimento. Ele tem curvas. E se vocês tentarem seguir as linhas, gente, isso aqui é quase que um tástico, né? Elas não vão a lugar nenhum. Tá? Não tem onde começa e onde termina isso. Tá? Então é uma maneira extremamente inteligente de criar movimento em milímetros, gente. Esses logotipos, eles são centimétricos. Tá? Isso aqui não é outdoor, onde você vai poder explorar as coisas dentro de um campo visual enorme. Então ele já está criando obras de arte em espaços muito pequenos. Gente, uma cédula é um espaço muito pequeno, você tem que ser muito talentoso para colocar as coisas num pedacinho de papel que é muito pequeno. Tá? De novo, ele é muito bem sucedido, né? Esse escritório ele se transforma numa potência de criação de logotipos. Então, Petrobras, muitos bancos, Unibanco, Banco Central, todos esses logotipos são criados pelos profissionais do escritório, né? E o Joaquim tem algumas histórias saborosíssimas, né, de como algumas dessas coisas foram criadas. Tá? E aí, gente,
o destino dele vai convergir realmente para a numismática quando ele é vencedor. A proposta de design dele é vencedora no concurso nacional promovido pelo Banco Central em 1966 para criar a família do Cruzeiro. Tá? O Luiz Magalhães nunca tinha mexido com dinheiro na vida, gente. E o Joaquim me ensinou que quem foi o tutor dele, quem foi o mentor dele para entrar no mundo do dinheiro, sabe quem foi? É um cara que está meio na moda aí, um tal de Trigueiros. Né? Trigueiros, eu tive com ele em Botafogo, na casa dele, há cerca de umas 5 semanas, e eu tinha feito um roteiro de entrevista que foi para o Vinagre, porque a conversa com ele ela é bastante enriquecedora, você vai se perder nos detalhes, mas eu tinha notado lá que eu precisava perguntar do Luiz Magalhães. Né? Então, quando eu perguntei para ele do Luiz Magalhães, ele falou: Luiz Magalhães? O Luiz Magalhães foi meu aluno. Né? E eu fiquei super confuso. Eu falei: puxa, eu não sabia que o Trigueiros tinha dado aula para ninguém, né? Que ele tinha sentado numa cadeira, como eu estou aqui agora, dando aula para os outros. E fiquei confuso, né? E o Joaquim me ajudou muito a entender que ele foi professor do Luiz Magalhães, mas metaforicamente. Porque o Luiz não sabia nada de dinheiro até ele ganhar esse concurso. Ele era um designer. Né? E o Trigueiros falou: cara, design é uma coisa, dinheiro é outra. A gente tem que juntar essas duas coisas de uma maneira inteligente. Tá? Então, gente, eu bato muito nessa tecla de que o que a gente coleciona hoje é fruto de interações entre pessoas. É fruto de muita cabeça pensando em coisas diferentes que tem que convergir para produtos que têm centímetros quadrados de área e volume. E de novo, gente, puta que pariu, é Deus, né? Pessoal, peço uma roda de aplausos agora. Desculpa pelo atraso, porque tem que ter muita calma. Beth, para quem tem 103 anos, o tempo é muito relativo, então você não se preocupa não. Obrigada. Muito bom dia, Beth, muito bom dia, Trigueiros. Estava falando justamente, Beth, do papel do Trigueiros em ensinar para o Luiz Magalhães o que é dinheiro. Tá? Então, a gente vai voltar a conversar disso. Mas dentro dessa trajetória dos logotipos, a gente também começa a ver coisas muito francas que vão para as células. Né? Esse aqui é um logotipo da Light, gente. Esse logotipo, além de espelhado, ele não tem para cima e para baixo. Estou jogando outra pedrinha para pegar vocês lá na frente. Tá? Isso é um logotipo criado anos antes de algumas células sobre as quais nós vamos comentar. E, mesmo sendo um empresário, nessa altura da vida, o Aloysio Magalhães é um empresário muito bem sucedido, o Aloysio tem uns arroubos de arte, né, na década de 70, coisa que o Joaquim está estudando também, e ele volta a produzir arte. Né, e ele cria um negócio espetacular, ele até uma palavra, né, eu acho que o dia que a gente tiver a capacidade de botar uma palavra no dicionário, dá para dormir mais tranquilo. Né? Mas o Antônio Ruais cria uma palavra para descrever a obra do Aloysio, que é o cartema. Tá? Isso era feito com um cartão postal, tá vendo aí o cart. Né? E o cartema, gente, são repetições simétricas e espelhadas de motivos gráficos para criar outras coisas. Tá? Então, eu acho espetacular algumas coisas que você vai selecionando, mas ele está fazendo cartema com o que aqui, gente? Com patrimônio histórico. Tá? Então é impressionante como as coisas vão se intermeando aí. Isso aqui é um conjunto de casas coloniais, eu ainda não consegui saber de onde é, mas aqui eu estou vendo uma fusão de patrimônio cultural com esse padrão geométrico que vai criar os cartemas. E ele faz isso, gente, de uma maneira que as coisas ficam realmente confusas. Esse cartema aqui ele foi feito com uma foto da rodovia Castelo Branco. Eu não consigo encontrar a rodovia aí. Eu olho para isso de um lado, olho para isso do outro, mas o título desse cartema aqui é Rodovia Castelo Branco. Tá? Então ele desconstrói imagens e cria padrões gráficos com a realidade. Ele cria outra realidade e faz com que a gente não consiga enxergar a realidade de verdade. Né? Isso é um truque muito interessante para quando você tem que trabalhar com dinheiro. Tá? Gente, não satisfeito em ser empresário, artista e artista de novo, o Aloysio Magalhães muda de novo de vocação. E ele decide encarar essa história de patrimônio histórico de uma maneira muito profunda. Né? Então, em 1979, ele se transforma no presidente do IFAM,
que é um Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E lembrem-se que a gente está no auge do regime militar aqui, né? Regime militar, o regime militar está no fim, né? E o Ministério que governa essas coisas é o Ministério da Educação e Cultura, né? Então a gente tem um ministro, que é o Ludwig, o Joaquim me ensinou isso também, para a educação, e a gente tem um ministro pardo, ele não tem o cargo de ministro, mas a gente tem um ministro da Cultura que é o Luiz Magalhães. Tanto que ele vai para Pádua, na Itália, representar o Brasil na condição de Conselho Latino-Americano dos Ministros da Cultura, né? O Brasil não tem essa função oficialmente, e infelizmente ele sofre um ataque cardíaco fulminante e morre em Pádua. Ele não morre só brasileiro, ele morre em 1982. Né? E aí tem um livro póstumo, que é de 85, que é uma reflexão grande dele sobre o patrimônio histórico. E aqui, gente, se vocês me permitem, talvez eu ainda deixe crescer o bigode um pouco, porque eu me identifico muito com a cara da Luiz Magalhães aqui. O nosso cabelo, a falta de cabelo é muito parecida, né? Então, às vezes eu fico olhando essa foto e falo, se deixar o bigode crescer, eu acho que eu posso ir numa festa fantasiada de Luiz Magalhães. Tá? E, gente, eu sempre faço esse preâmbulo, mas eu sei que a galera aqui gosta de dinheiro, né? Gosta de cédulas e moedas, então eu tenho que contar toda uma história, mas eu tenho que terminar trazendo isso para o universo sobre o qual todos nós somos apaixonados, né? Como é que a gente vai pegar tudo isso que eu acabei de apresentar para vocês e ver refletido na obra do Aloysio, que está dentro das nossas células e moedas? Eu tenho que bater tudo isso no liquidificador, gente. Tá? Fica fácil, na medida em que você vai conhecendo um pouco da obra dele, identificar elementos muito óbvios, tá? Que não necessariamente seguem uma ordem cronológica, que não necessariamente são iguais, mas que você vai percebendo claramente, isso aqui veio daqui, esse logotipo do quarto centenário já vinha daquela obra dele. Então aqui eu dou uma parada para dizer para vocês que quando a gente olha as cédulas, talvez elas sejam uma convergência de tudo que ele fez. Tá? Eu acho que ele joga para dentro do trabalho que ele faz nas cédulas toda a experiência de vida dele, experiência de gente que esteve em gráfica, experiência de artista, a experiência de criador de logotipos e a experiência de promotor cultural, né? Sempre trabalhando com espaços pequenos, gente, sempre trabalhando com áreas e superfícies exíguas, né? E está aqui a Érica para nos dizer como é fácil, né, você pegar uma coisa desse tamanho, que é o Independência ou Morte, e colocar dentro de uma moeda do bicentenário para o Dom Pedro ficar desse tamanhozinho assim, né? E você ainda fazer isso de forma que a composição final seja agradável. Mas, se a gente quiser olhar para cédulas e moedas onde ele esteve envolvido, a gente bate tudo isso no liquidificador e vou mostrar para vocês agora aonde eu enxergo todas essas nuances do Aloysio nas nossas cédulas e moedas. O Aloysio viveu em gráfica na época que ele estava produzindo esses livros lá em Recife. Ele ia para a gráfica sujar a mão de tinta, né? E ele faz exatamente a mesma coisa quando vai ser lançada essa família do Cruzeiro. Ele tem que observar o que está sendo feito na gráfica para ver se algumas coisas que eles desenharam realmente estão se materializando nas impressões. Tá? Então esse aqui é um documento que eu já mostrei em outras palestras, um documento que eu obtive lá na Fundação Joaquim Nabuco, do Recife, onde ele faz um relatório, né? Eu estive na gráfica que está imprimindo as cédulas de 100 cruzeiros do Floriano Peixoto e observei isso. Tá? E aqui, gente, a gente vê uma faceta muito técnica dele, sabe? Ele vai no detalhe. Esse problema que a gente está encontrando vem do fato da chapa não ser feita de metal. Eles estão usando plástico, isso adere muito à tinta, então ele vai no detalhe técnico. Ele sabe do que ele está falando, né? Ele tem propriedade para defender alguns pontos de vista. Quando a gente pega aquele logotipo que eu mostrei para vocês e a gente vê isso trazido para cédulas, a gente chega no que muita gente fala, mas pouca gente entende, que é esse efeito Moiré, né? Que é você fazer superposições de linhas, e se você pegar uma cédula dessa de 100 cruzeiros e se chacoalhar ela, você vai ver movimento. Tá? Gente, isso não é só uma questão artística,
Isso é uma questão fundamental para a segurança dessas células. É difícil você reproduzir esse movimento se as linhas forem muito largas. Então tem que ser uma impressão de altíssima qualidade, é por isso que ele estava preocupado com a impressão lá em Londres. Tá? Então a gente já vê aqui o Aloysio livreiro e designer metendo o conhecimento que ele tem de impressão e essa criação de movimento através de linhas. Tá? Se a gente for seguir essas linhas, gente, é difícil entender onde elas começam e onde elas terminam. Existe uma certa lógica, mas aí você tem que conhecer a sequência de impressão da nota para entender isso. Tá? Gente, o Aloysio quebrou tudo na família de 66 e quebra tudo de novo em 81. Né? A primeira vez que a gente vai ter um negócio desse. Se vocês encontrarem uma cédula parecida com essa em qualquer país do mundo, me tragam, por favor, que eu ainda não consegui encontrar. Tá? Ele traz uma funcionalidade para o dinheiro. Né? Uma das frases dele é que se o que eu fizer for funcional e atingir mais gente, está bem feito, né? Numismática é para todos. Né? Mas ele cria em 81, ele não é o artista dessa cédula, ele é o designer. Tá? Mas ele cria uma cédula, o que é essa cédula? Gente? Isso é um carteno. Tá? São duas figuras simétricas jogando com essa questão de simetria mesmo, né? Entremeadas por padrões gráficos. Tá? Então, isso aqui é um detalhe do meio dessa cédula aí, que está entre os dois duques de Caxias. Isso aqui é um carteno. É um detalhe daquele cartema que eu mostrei para vocês. Tá? E a gente pega aquele elemento que ele vinha trabalhando lá do logotipo da Light, né? Duas coisas espelhadas, e ele traz para dentro da cédula. Né? Então, o artista plástico do cartema e o fazedor de logotipos aí traz isso tudo para dentro das células. Gente, uma das características da obra do Aloysio é causar tridimensionalidade nas coisas. Né? Então a gente pega um detalhe dessa célula de 100 cruzeiros, o que tem atrás dessa célula? Tem uma figura tridimensional. Tá? Se a gente for olhar isso com lupa, vocês vão ver que isso seria como se fossem duas conchas de gastrópodes, assim, mais ou menos assim, ó, e dançando entre si num eixo que é perpendicular à altura, paralela ao eixo da mão. Tá? Se vocês pararem para olhar isso aí, vocês não vão entender onde é o começo e o fim. Gente. Mas está lá na cédula, ele traz esse elemento como um elemento de segurança para a cédula. Tá? E tudo isso ele já tinha feito no logotipo da Bienal, transforma uma coisa 2D em 3D e cria esses movimentos aí de linhas como elemento de segurança nesse caso das cédulas. E aí na cédula de 500 cruzeiros 72, ele traz exatamente aquele conceito que ele criou para o banco que eu falei para vocês lá, o Banco Comercial do Brasil. Alguma coisa assim. E espelha, né? Então aqui tem espelhamento e esse negócio de unir essas coisas. Esse cara também contribui com as nossas moedas, tá, gente? A moeda do Sesquicentenário de 72 é do Aloysio, né? Então ele cria, aqui já não um espelhamento, mas aquela coisa de ligar dois elementos, o 1822 com o 1972, isso vai para a moeda aqui, uma moeda de 20 cruzeiros de prata, e o Fagner, nosso colega lá de Criciúma, adota o mesmo conceito que está na capa do boletim de numismática da Sociedade Numismática Paraense, o último boletim da Sociedade. Então, realmente, esse cara continua influenciando nossos designers, esse trabalho de Fagner de agora, 2022. Ele chegou na minha mesa faz 3 semanas. Tá? E uma coisa interessante que eu percebi ao preparar essa apresentação para vocês, ele não traz só o conhecimento dele para as moedas, ele pega alguns elementos gráficos das moedas e traz para o trabalho dele. Né? Ele absorve conhecimento das moedas também. Então ele vai pegar o dobrão lá de Minas Gerais e construir o logotipo do Banco Central. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida como as coisas casam, aí a prova de que como isso está na mesma proporção. Tá? Isso vai ser incorporado na moeda de 1975, dos 10 anos de fundação do Banco Central, só que o artista muda um pouco a perspectiva, o logotipo original é um pouquinho inclinado, né? Você vê o prédio do Banco Central lateralmente,
e o artista da moeda coloca chapado, né? O eixo maior do prédio é perpendicular à visão de quem está olhando ali. E é uma dança, né? Os elementos vão fluindo de um lugar para o outro. Essa também foi uma dúvida que eu tinha, que o Joaquim me ajudou a esclarecer. Os logotipos vêm para as moedas. Tá? Então, na família lançada em 81, de moedas, que não é desenhada pelo Aloysio, é a única vez que a gente tem o logotipo do Banco Central numa moeda de circulação. Tá? Essa aqui é uma foto que eu tirei do site da Caravelas Coleções, agradeço o André, que está lá fora, ele tem que vender, né? E aqui eu faço uma homenagem ao filho dele, o Lucas, que para mim é o cara que desenhou a melhor página de e-commerce de numismática do Brasil. Se você entrar lá, você compra, como você está comprando em qualquer lugar, na Amazon, tal, você clica, cartão de crédito, não sei o que, ele tem uma loja de e-commerce. Tá? A minha empresa não tem isso ainda, tá? Então tem muito mérito daquele moleque de construir isso. E eles trazem, né? Isso aqui não é, a gente não tem como saber se é a ideia do Aloysio ou não, mas o logotipo do Banco Central vem para dentro da moeda. Eles acabam utilizando o búzio também, né? Que é eu não sei exatamente o que eles estavam querendo representar aqui. O búzio, ele traz uma ideia de dinheiro, né? Mas nunca foi utilizado como símbolo da Casa da Moeda. Tá? Então eles conjugam esses dois logotipos nas moedas. Tá? Gente, o Aloysio Designer, ele está no pico, acho, da capacidade criativa dele. Em 1972 ele faz um negócio que é dificílimo de se fazer, que é criar movimento em papel. Tá? A gente está olhando para um pedaço de papel aqui, o que a gente está vendo? A gente está vendo um rosto que lentamente vai se virando da esquerda para a direita. Né? Ele coloca as raças que constituem o povo brasileiro, né? Então começa com o nosso habitante original, que já estava aqui antes da chegada dos portugueses, o índio, passa pelo europeu, vem o negro, né? Até isso se transformar. Eu não acho que isso seja uma mistura do Brasil, do brasileiro, com todas as raças fundidas. Eu acho que o que ele estava querendo dizer é assim: Brasil, está na hora de você se olhar de frente. Né? Brasil, presta atenção, se olhe em você dentro do seu dinheiro. Né? Numismática para todos. Né? Brasileiro, presta atenção no que está acontecendo no seu dinheiro. E ele cria, gente, uma sensação de movimento. Né? Esse rosto, ele está fazendo assim até ele ficar de frente para a gente. Tá? Eu considero essa cédula mais bonita que a gente jamais fez no Brasil. Tá? Para mim, essa cédula é muito, muito rica do ponto de vista gráfico. E uma coisa que eu percebi recentemente, olhando para ela pela 1000ª vez, o começo disso tudo aqui, vocês estão vendo ali à esquerda do negro, é difuso. Tá? O que era o Brasil antes disso? A gente ainda não sabe, né? Mas o fim é sólido. A história para ali numa coisa bem mais dura, né? Que ele vai usar para marcar o fim da cédula. Tá? Alguma coisa ele estava querendo dizer para a gente sobre essa diferença de elemento. Né? Mas a gente começa com uma coisa muito difusa, vocês veem, ela vem difusa desde lá, ela vem do branco, uma coisa mais difusa, um pouco menos difusa, e termina numa parede sólida. Tá? Não sei o que ele estava querendo dizer com isso. Ele traz também essa coisa do patrimônio histórico que ele defendia. Né? Essa cédula é antes dele virar presidente do IFAM. Mas o projeto original dessa família é de que toda a série, o reverso dela deveria ser o que acaba ficando na cédula de R$1, do Cruzeiro, que é o prédio da Casa de Amortização, aqui da Rio Branco 30. Né? O Aloysio fala: não, isso é uma burrice do ponto de vista de segurança. Né? Vamos criar outros elementos. E ele vai colocar um elemento de cultura no negócio. Né? Patrimônio cultural do Brasil entrando no dinheiro. Né? E dentro dessas propostas gráficas vão entrar coisas assim um pouco menos históricas. Né? Essa cédula tem a cédula de 200 cruzeiros, tem a Princesa Isabel de um lado, e do outro lado a gente poderia colocar ela assinando, Aureáurea, não sei o que, com a pena na mão, não sei o que lá. Não, ele coloca negras carregando uma vasilha, né? Com um elemento muito mais popular do que histórico. Tá? Quando eu pensei em como eu ia me vestir para fazer essa apresentação, gente, eu vou de terno, né? Museu, não sei o que e tal. Eu falei: não vou. Museu não tem que ser um negócio sério, sisudo. Patrimônio histórico não é um negócio sério, sisudo. Patrimônio histórico é um negócio que a gente brinca do jeito que a gente quiser. Então por isso que eu estou de camisa hoje aqui, camisa de manga curta, tá, gente? Nós não somos especialistas em nada, a gente só gosta disso daqui.
Então, para terminar, gente, eu sei que eu sou a única coisa entre vocês e o almoço. Eu acho que o Aloysio é um cara que teve uma vida muito rica, tá? E ele tem um dom que eu acho muito interessante, que é pegar pedaços dessas vidas e ir carregando com ele. Ele é um grande colecionador de ideias, tá? Ele pega uma ideia, guarda, isso aqui eu vou usar daqui a pouco, né? Ele pega um negócio que ele fez na década de 60, o negócio volta na década de 80. Então o Aloysio para mim é um grande colecionador de ideias, tá? O Aloysio não teve muito medo na vida, gente, de mudar de áreas, tá? Eu acho que essa inquietude, isso a gente vê nos projetos dele, quando ele derruba o modelo da American Banknote e cria a primeira família do Cruzeiro, e quando ele derruba de novo a família do Cruzeiro e cria a família do Baralho, tá? Então ele é um cara que, né, eu não estou satisfeito, eu preciso mudar tudo de novo, né? Só que ele morre em 82, e eu quero mostrar o que eu acho que é um dos reflexos da morte dele daqui a pouco, tá? Eu acho que eu já falei isso, mas você vai colecionando esses elementos também e vê isso tudo no final, batido no liquidificador, nas cédulas e nas moedas, tá? E isso não é fácil, tá, gente? Você pegar todas essas ideias na cabeça e organizar num espaço tão exíguo é uma habilidade que pouca gente tem, tá? E por fim, gente, as datas aqui são absolutamente casadas. Quando o Aloysio morre em 82, eu não sei, eu não quis me aprofundar exatamente quando é lançada a última cédula do baralho, né, que é de 5.000 cruzeiros do Castelo Branco, mas essa cédula é sucedida pela cédula de 10.000 cruzeiros do Rui Barbosa, né. Estamos falando aqui de algum lugar, provavelmente de 82, tá? Então lá se vão, para quem é bom de matemática aí, 40 anos, né? 40 anos. Gente, o nosso desenho de dinheiro é exatamente o que sucede ao Luiz Magalhães em 82, tá? O Joaquim da Casa da Moeda está aqui, eu sei de todo o trabalho de produção, de segurança. É difícil de fazer esse negócio, mas se a gente olhar para essas duas cédulas, elas são muito parecidas entre si, né? Eu tenho uma figura do lado esquerdo, que é uma composição horizontal, muito espaço branco, né? Com o valor embaixo e a numeração e as assinaturas exatamente na mesma posição, tá? Gente, esse é o padrão de dinheiro que a gente tem até hoje no Brasil, à exceção da cédula comemorativa de 10 cruzeiros de 2000, no quinto centenário da independência. Então, eu encerro aqui, eu estou muito feliz com a presença do Trigueiros, muito feliz, porque o Rui me ensinou isso hoje de manhã. A última edição do livro do Trigueiros, que chama Dinheiro no Brasil, é de 2008, né? Gente, 2008, a gente já tem aí relaxante muscular, atrapalha a cabeça, 14 anos, né? Eu acho que essa obra do Trigueiros é a última obra que faz a gente refletir sobre o dinheiro como instrumento cultural, né? Eu acho que aqui a gente tem que fazer uma grande reflexão sobre o que realmente é numismática para todos. Numismática para todos, para mim, gente, é quando o dinheiro for um instrumento de difusão cultural. As pessoas têm um prazer em colecionar pelo que ele representa, não pelo que ele vale. Elas têm um prazer de colecionar pelos signos que ele traz, e não pelo que ele é em si, materialmente. Então, as últimas pessoas que pensaram dinheiro assim no Brasil, infelizmente, são o Aloysio Magalhães e o Trigueiros, tá? Eu acho que hoje a gente precisa resgatar isso. E quando eu falo a gente, não é só Banco Central, não é Casa de Moeda. Eu acho que a comunidade numismática precisa parar de olhar para as coisas de uma maneira essencialmente material. É a variante 79F. Ok. Mas o que a gente quer fazer com o nosso dinheiro hoje? O que as nossas crianças estão aprendendo com o dinheiro? E, gente, tem países ultra desenvolvidos, como Peru e Colômbia, que estão fazendo isso de uma maneira muito mais inteligente que a gente. Então, a minha reflexão final para vocês aqui é a gente olhar para a faixa e pensar: o que é para todos? Para todos é eu completar a série vicentina, para todos é eu ter todas as moedas da Olimpíada, ou para todos é o dinheiro ser um instrumento de difusão cultural? Eu acho que é ser um instrumento de difusão cultural. Muitíssimo obrigado. Tem alguma pergunta? E pode meter o pau também, comentar, aqui é para conversar, né?
Boa tarde. Esqueci seu nome, é Lúcio? Hilton, perdão. Na verdade, não é pergunta não, eu queria te agradecer pela sua fala, pela sua palestra. Eu sou professora, sou museóloga, como o nosso querido Trigueiros, e como o Aloysio Magalhães, que eu sou muito fã também. E agradecer essa sua fala para a comunidade numismática, que assim, eu não me considero, não sou numismática, mas eu leciono a disciplina na Escola de Museologia e eu tento passar essa visão que você falou. E eu fico feliz de ter alguém colecionador como você, com essa visão múltipla, cultural. Também queria salientar que o patrimônio, né, que o Aloysio vai colocar nas moedas, nas cédulas, é desse viés, acho que da museologia, que ele vai aprender, né? Ele vai se envolver com o imaterial também. Acho que as negras que ele coloca ali... Com certeza. É essa questão do imaterial, né, que ele vai fazer o Conselho Cultural, né, Nacional, referência cultural, né, no Conselho. Enfim, queria te agradecer, fiquei até emocionada aqui com a sua fala, e pensar e estimular também, reafirmar a sua fala de que a numismática, as cédulas numa era de Pix, né, as cédulas, as moedas, toda vez que eu dou aula e falo, gente, quem tem moeda aí de R$1, todo mundo pega, ninguém olha para a moeda. Todo mundo começa a ficar impressionado. Ah, nossa, eu nunca tinha visto isso, o bordo. Tem cerâmica marajoara. Ninguém nem olhou, né, o bordo, eles não sabem o que é bordo, enfim. E aí eu faço esse primeiro exercício super simples, com algo que está no bolso de todo mundo, né? E, enfim, é isso mesmo, difusão cultural, né, moeda. Não é só... Eu gostei muito mesmo do teu final da fala, porque como meu olhar é mais cultural, eu às vezes até me perco no que vocês ficam falando de séries e tudo mais, porque para mim é essa difusão mesmo do Brasil, né? E para mim o Aloysio é um gênio mesmo da nossa cultura e leva a nossa marca assim para todos e tá ali na mão de todo mundo. Eu também fico bem... Eu quase não uso mais dinheiro, né? Eu sou mais do cartão de crédito, mas no dia a dia. Mas quando eu pego uma cédula desgastada, arriscada, eu fico, nossa, né? A falta aí que faz esse conhecimento, né? Das pessoas de entender que isso, elas pertencem a isso, é patrimônio, né? Tá no dia a dia, mas é importante para o nosso autoconhecimento. Enfim, é isso. Eu também queria agradecer a presença do professor Trigueiros, que lá na Escola de Museologia a gente sempre lembra dele, e eu homenageei. Obrigado, professor, que é o material dele que eu também sempre uso para as minhas aulas. E, bom, é isso. E parabéns a todos vocês da numismática. Obrigado. Bem, meu amigo Hilton, já não é a primeira palestra que assisto sua, mas sempre me surpreendo assim, com a qualidade e com a riqueza de detalhes. Isso para nós, como a Érica está aqui, e olha, eu sei que o nosso amigo está gravando a palestra, seria bom que depois isso passasse para os demais colegas, principalmente para os projetistas. Então, é só assim, parabenizar. Ficamos felizes também com a presença do professor e também do Joaquim, de tudo que eles contribuíram e contribuem, né? Então, é só mesmo agradecer e parabéns pela palestra. Obrigado. Gente, eu estou feliz que ninguém saiu correndo para almoçar. O papo tá bom. Boa tarde a todos. Por favor, já dizer que ele vai tocar o almoço. Ah, sim, o almoço está garantido pelo Hilton. Cara, eu nem tinha reconhecido o Emerson. Pois é, cara. Você até falou meu nome, eu pensei que você tinha me visto aqui, mas não viu. Hilton, é um bálsamo acompanhar a sua explanação, a sua palestra, porque tornou a todos nós aqui protagonistas dessa história. Transferiu do objeto para as pessoas. E nós estamos num momento muito importante de confluência, um momento em que memorando esse espelhamento do Aloysio Magalhães, eu imagino dois cones, e nós estamos no vértice deles, em que nós completamos 50 anos desses projetos que estão no auge da carreira do Aloysio, os 100 do Museu Histórico, os 200 da Independência, e me fez pensar que a gente está aqui no momento de preparar mesmo esses próximos 50 anos, que alguns de nós aqui estaremos ainda, né? Não sei se a maioria, mas alguns certamente estarão aqui nos próximos 50, nos 100 eu acredito que não, mas é possível também. E nos cabe construir esses próximos 50, esses próximos 100, esses próximos 200. E você conseguiu trazer essa reflexão com muita tranquilidade, com muita leveza.
Então, para mim, especialmente, eu estou, como designer também, muito contente de ter esse privilégio de poder acompanhar esse conhecimento que você pode compartilhar com a gente aqui. Obrigado mesmo. Emerson, eu tenho uma coisa interessante para compartilhar. Isso é tudo culpa sua, tá? Foi você que me abriu a cabeça para olhar um pouco mais para dentro do dinheiro, principalmente nas suas apresentações lá dos congressos em São Paulo. Eu ficava olhando e falava, cacete, esse cara está enxergando tanta coisa, né? Eu sou burro, né? Preciso olhar isso com mais cuidado, preciso começar a olhar essas coisas com mais cuidado. Então eu te agradeço muito, você também é parte disso aqui. Tá? O seu jeito de olhar para as coisas aqui me fez olhar diferente também. Tá? E eu espero que cada um que esteve aqui hoje e compartilhou desse momento conosco aqui, vá para casa e leve isso para outras coisas, sabe? Desde o desenho da varanda de casa, o uniforme do filho, tá? A vida não é só moeda de cédula, tá, gente? A vida é basquete, a vida é tanta coisa, né? Então, isso aqui a gente tem que levar para tudo na vida, né? Inovar, quebrar tudo, pensar, colecionar, né? Mas não colecionar só no sentido de acumular, colecionar de... Cara, tem gente que precisa vir aqui, né? Tem gente que precisa estar aqui e não está, né? Colecionar relacionamento, né? Construir pontes, né? Eu não tinha todo o tempo do mundo para falar, gente, mas o Aloysio Magalhães provavelmente sentou na frente de 4 caras fardados para falar, vamos mudar esse projeto que foi aprovado dentro de um concurso nacional, né? Isso é uma habilidade impressionante, tá? Isso é um negócio que a gente precisa resgatar no Brasil, né? Habilidade de sentar com quem você talvez não se alinhe tanto, mas chegar numa coisa que é boa para todo mundo, né? A gente está num momento seminal da nossa história aí, onde eu pego algumas das coisas que o Aloysio fez e uso dentro da minha empresa, e uso na educação dos meus filhos. Tá? Então, para mim, o colecionismo é isso. Para mim, o colecionismo é trazer tudo isso para dentro da minha vida. Muito obrigado. Agradecer então a realização dessa palestra, entregando o certificado de participação para o Will. Obrigado.